A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar promove esta sexta-feira na Biblioteca Municipal o seu 10º encontro, este ano registro para temas como a violência doméstica e a alienação parental num debate sobrenaturado ao tema Pedras no Caminho, uma iniciativa dirigida aos profissionais que diariamente trabalham com crianças e jovens desde as áreas da educação, da saúde, da ação social e da justiça, mas também da intervenção comunitária, num encontro que é igualmente dirigido a pais e cuidadores. Na sessão de abertura marcaram presença Margarida Arnaud, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, Armando Leandro, o Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e ainda Hugo Cristóvão, Vice-Presidente da Câmara de Tomar e Vereador da Educação e Ação Social. Margarida Arnaud, a Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, abriu a sessão para, entre outros aspectos, dar conta do trabalho que esta Comissão tem vindo a desenvolver. O nosso tema este ano vem abordar algumas questões com que nós nos debatemos no nosso dia a dia da prática e que têm a ver com as questões da disfunção ou disfuncionalidade familiar. Sendo que esta disfuncionalidade familiar, pelos mais variados motivos que podem ter relação com a violência doméstica, mas também com uma situação de separação ou divórcio dos pais, em que há crianças envolvidas. E, portanto, a grande questão que se nos coloca no nosso dia-a-dia é até que ponto nós, enquanto técnicos, nós, enquanto sociedade civil, estamos a dar o devido valor e a devida importância às situações a que as nossas crianças e os nossos jovens estão a ser confrontados no seu dia-a-dia, quando existe entre os seus progenitores uma relação de conflito. E, portanto, e é isso que nós queremos hoje, todos em conjunto, refletir. Em que, muitas vezes, as situações de vida fazem com que, nesta altura, é que eles começam a manifestar comportamentos desviantes e é aí que, normalmente, eles nos chegam. O que, do ponto de vista da intervenção, nos traz variedíssimos problemas e faz com que muitas vezes a intervenção que nós desenvolvemos não vá ter os resultados que nós gostaríamos que tivesse. Ou seja, as sinalizações, na nossa perspectiva, estão a chegar-nos tardiamente. O ideal era logo quando estes meninos no jardim de infância começam a dar os primeiros sinais de desvio comportamental, eles nos fossem sinalizados, a nós ou à saúde, no sentido de quê? Da intervenção ser o mais precoce possível. Quanto mais cedo começarmos a intervir e a trabalhar estas crianças, maior vai ser a probabilidade do sucesso ao nível dessa intervenção. E, portanto, esta é uma mensagem que eu gostava de conseguir passar no dia de hoje. Em termos das entidades das situações mais sinalizadas, continuamos a ter no topo a negligência, e a negligência é muita situação, é a situação da criança que chega à escola sem pequeno almoço e às vezes sem a refeição do dia anterior e não fora os agrupamentos de escola neste momento estarem a assegurar a alimentação de muitas das nossas crianças. Eles raras vezes teriam uma refeição. São as situações das crianças que se expõem a comportamentos de risco que podem comprometer o seu bem-estar, portanto, são eles próprios que se colocam nessa situação. E é o caso em que eles também os assumem. Umas vezes ficam expostos, outras vezes assumem e portanto, começa a ter aqui algum relevo a violência doméstica. Cada vez vamos tendo mais situações de sinalização de violência doméstica e é uma problemática que também nos começa a preocupar consideravelmente no sentido de, em termos de sociedade e de estruturas, se calhar vale a pena começarmos a pensar o que é que se tem que fazer ao nível da intervenção destas famílias. Em termos das medidas aplicadas, continuamos a dar preferência às medidas aplicadas em meio natural de vida, portanto, a família é a estrutura basilar da nossa sociedade,
e, enquanto à família, nós procuramos investir sempre na família. Fazemos um trabalho em redes e em parceria com as diferentes entidades que temos na nossa realidade, no sentido de apoiar estas famílias e de intervir nelas da forma possível para que estas crianças possam continuar no seu ambiente. Seguiu-se a intervenção de Armando Leandro, o Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Começaria por referir que é complexo o mundo de hoje e, por isso, também as respostas são mais exigentes e a vários níveis. Neste caminho, que é um caminho difícil, mas é um caminho apaixonante, como basta ouvir as palavras da Sra. Presidente, apaixonante, estão apaixonados por esse caminho. A criança é o centro. E não foi sempre o centro. Não quer dizer que as crianças não fossem amadas, como sabem. Eram amadas, mas era um bocadinho objeto de proteção. A continuação não tinha uma autonomia. Nada. E nós vivemos um século, vivemos um momento muito bonito em que se veio dizer: não, a criança é um ser completo, desde que nasce, com todos os direitos, um sujeito de direitos. Os mesmos direitos do ponto de vista de exercício ainda não pode exercê-lo completamente, mas do ponto de vista do gozo tem os mesmos direitos que os adultos. E tem mais direitos. São aqueles direitos que resultam da circunstância de ser um ser em desenvolvimento. E, portanto, essas características. Portanto, isto é uma aquisição fantástica, porque eu que já sou pré-histórico, ainda vivi num tempo em que isto não era assim. E agora não, ele diz, é um sujeito de direito. Mas quem é que vem dizer isto? É a cultura, é a ciência, é a técnica, mas vem dizer também o direito, nacional e internacional. E vem dizer isto. E, portanto, ao ser o direito obriga, tem a virtualidade de obrigar todos. Por exemplo, no nosso país, quem é que está obrigado a providenciar para a concretização dos direitos das crianças? O Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, os municípios, as organizações não governamentais, depois vem por aí fora, todas as instituições públicas e particulares, as famílias, todos os cidadãos e o próprio cidadão criança. E veio escolher dois agentes fundamentais. Um deles, que antes era um pouco esquecido, que era a criança. A criança. Porque a criança tem direito à palavra, tem direito à participação, é preciso escutá-la. E quando eu era mais jovem, um bocado mais, ouvia, a mim, porventura, não me disseram muitas vezes, mas algumas vezes também ouvi, mas costumava-se dizer, quando uma criança ou jovem queria dar uma opinião, costumava-se dizer, cresce e aparece. Mas agora não é assim, agora diz, aparece e cresce connosco e nós contigo. Não é? Portanto, quer dizer, a mudança é fundamental, é um agente fundamental que temos de ouvir, de escutar, de cuidar dele, procurando a sua autonomia positiva, procurando que ele tenha um espírito crítico, que interiorize os valores, porque, como sabem, tão bem ou melhor que eu, se ele não tiver o espírito crítico num mundo admirável, com coisas maravilhosas, mas também com coisas muito perigosas, os estímulos são muito diversos, muitos positivos, outros negativos, se eles não souberem escolher, tanto faz pôr o computador na sala, é mais, do que no quarto, é mais preventivo, mas chegam lá, portanto, é preciso escolhê-los, a conseguir este direito ao espírito crítico, não é? Portanto, a criança é fundamental. Por outro lado, veio dar a maior atenção a uma entidade fundamental, que é a entidade local, a comunidade local. E eu aqui saúdo a comunidade local de Tomar. E que tem um representante que tem a legitimidade democrática e a correspondente responsabilidade, que é o município, que está distintamente representado. Portanto, mas estamos num mundo tão complexo que para resolver os problemas complexos como são os das crianças, não podemos ter apenas uma situação de hierarquia. A hierarquia é importante, até para a organização, etc. Mas temos de ter uma sensação de proximidade, de heterarquia. E então o sistema, que é um sistema que nos honra, que nos responsabiliza, vai dizer, não, alto lá, a comunidade tem a representação do município, naturalmente, mas em colaboração com o município, na base do município, e no respeito, tem de ter uma entidade autónoma, que é a Comissão, para poder prevenir e reparar os direitos das crianças. E por isso ser membro de uma comissão como esta é uma grande honra.
mas também uma enorme responsabilidade. O que é indispensável? É que se uma criança não for prevenida, a sua situação na família, ou na situação, ou na comunidade, na primeira linha, que é tão importante para as comissões são tão importantes para os tribunais, porque têm funções diferentes. Têm poderes diferentes, porquê? Porque têm funções diferentes. Mas não são mais importantes, ninguém é mais importante que o outro na democracia. Agora, o que temos é funções diferentes. Portanto, se for a segurança social, a saúde, a educação, a resolver em primeira linha, é ótimo. Porquê? Porque é o princípio da subsidiariedade. Está mais que provado, quanto mais informal for a intervenção, menor riscos há de marginalização e de etiquetagem e de eficácia. Então, mas porquê é que as entidades de primeira linha não podem aplicar medidas? São muitas, felizmente. E, portanto, não era impossível fixar quem é que teria legitimidade para essas medidas. Por isso mesmo, por isso mesmo é que se criaram as comissões, que então já são aquelas entidades fixadas que têm, portanto, legitimidade para, com autonomia, aplicar medidas. Portanto, por exemplo, as crianças de Tomar, tendo uma comissão, têm mais um direito que aquelas que não tinham. Agora já não são atuais todas. Porquê? Porque quando não puder ser prevenido, não puder ser resolvido na primeira instância, em vez de ir logo para o tribunal não é para fazer mal. Eu também fui juiz, acho que não era malfeitor. Pelo contrário, temos de procurar fazer bem. Mas o tribunal é mais marginalizado, é mais estigmatizado. Todos sabemos isso. Tem mais risco, não é ele, não é estigmatizado, é o risco de estigmatização e marginalização face à comunidade. E por isso, as crianças que têm a comissão, os conselhos que têm a comissão, têm mais um direito, que é o de não ir imediatamente para o tribunal, quando a situação pode ser resolvida em primeira linha, também com o acompanhamento extraordinário do Ministério Público. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar e vereador na Educação e Ação Social, referiu depois, no encerramento da sessão de abertura do encontro, a importância da atividade desenvolvida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar para recordar aquela que tem sido a ação do município na colaboração com a Comissão. Da parte do município, naturalmente, que temos a responsabilidade, mas a vontade também de querer continuar a apoiar esta importante, enfim, não é bem uma entidade, mas este fórum, sabemos assim, que é a CPCJ, que, além do mais, representa, e foi dos primeiros instrumentos, sabemos assim, formalmente constituídos no nosso país, que representa aquilo que eu acho que deve ser o espectro para toda a comunidade. Portanto, um conjunto de instituições, que não são abstratas, naturalmente, são representados pelas mais variadas pessoas com as mais variadas especialidades e, portanto, que se juntam para encontrar soluções para os problemas existentes e partilhar recursos, partilhar informações, partilhar trabalho. Esse é, de facto, o espírito da CPCJ e é o espírito que deve, e felizmente na nossa comunidade, existe cada vez mais, nos mais diversos setores, portanto, dessa partilha, desse trabalho conjunto e, portanto, com isso, alcançando melhores resultados. Naturalmente que as CPCJs têm, enfim, um caminho grande já feito, naturalmente um caminho grande ainda a trilhar. A criança e os problemas da criança são, felizmente, cada vez mais, enfim, valorizados, desde logo enquanto indivíduo, como já foi referido, mas obviamente que há muitas questões ainda a resolver e há momentos enfim, da nossa sociedade e da nossa comunidade em particular em que esses problemas possam ser maiores. O nosso país, por exemplo, viveu um período e está a viver ainda, penso que já numa fase já mais, enfim, um pouco mais resolvida, felizmente parece bastante mais resolvido, mas ainda está a viver ou a terminar um momento de crise social, económico, e portanto, obviamente que isso também transporta muitas vezes para as famílias e depois para os elementos, por vezes, mais fracos das famílias, como as crianças, traz naturalmente problemas acrescidos e com certeza este foi também um período em que esses problemas foram eventualmente maiores. E portanto há momentos, há épocas em cada sociedade, em cada comunidade que são melhores ou piores que outros, mas
O mais importante é que o horizonte e o caminho em direção ao horizonte seja no sentido mais positivo possível, e aí volto a reforçar um caminho o mais feito em conjunto possível. Só assim se pode, de facto, alcançar melhores resultados. É esse o desígnio que eu acho que todos nós, nas mais variadas instituições, devemos conseguir, devemos, de facto, almejar, trabalhar, fazer esse caminho conjunto. Da parte do município, nós temos, de facto, tentado, também na medida das nossas possibilidades, fazer o nosso papel e dar o maior possível. Desde logo, há cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, temos, como sabem, um salto, penso eu, bastante qualitativo na questão das instalações, das próprias instalações da CPCJ, mas que, entretanto, aliás, como sabem, são instalações provisórias, porque elas não pertencem ao município, as atuais instalações. Portanto, foi um salto bastante qualitativo, mas está agora no momento de facto, passarmos para as instalações definitivas e, portanto, estou certo que é esse o trabalho que vamos fazer agora, em 2018, para instalar a CPCJ em definitivo em novas instalações e instalações capazes. Elas já estão disponíveis, falta fazer uma parte de obra. Depois, ao nível, de facto, daquilo que é, no fundo, o principal problema das CPCJs e, portanto, da nossa também, ao nível dos recursos humanos, e que não quero deixar de salientar aqueles que, de forma voluntária, fazem parte da CPCJ, aliás, daqueles que o fazem enquanto representantes de instituições, também há muito voluntariado, obviamente, e isso deve ser sublinhado e valorizado, mas fazem sempre falta mais recursos humanos e, portanto, aí há que realmente sublinhar que, para além do município, para além do Ministério da Educação, que disponibiliza, portanto, alguém a tempo inteiro, temos que todos lutar, trabalhar para que, ao nível de outras instituições, já foram aqui referidas algumas, a área da saúde, por exemplo, haja este reconhecimento que deve começar lá bem em cima, e este em cima é lá mais em baixo, em Lisboa, que, ao nível institucional, de facto, deve haver mais crédito horário para a participação dos recursos humanos. Da nossa parte, nós temos feito o possível, desde logo, por exemplo, ao nível da representação oficial, não temos, decidimos não ter um representante político, temos uma representante técnica, a Rita, uma das nossas assistentes sociais, mas neste caso a assistencial que está no município. Além disso, temos também, atualmente, a Tânia, a nossa psicóloga, também a colaborar na CPCJ, e depois um apoio técnico, uma assistente técnica a tempo inteiro. E naturalmente que de quando em quando vamos conseguindo alargar esse apoio. E portanto este esforço de facto deve ser transversal às demais entidades e é isso que realmente coletivamente devemos lutar. Depois, provavelmente, o município vai naturalmente colaborando naquilo que também vai sendo solicitado e, portanto, solicitem-nos sempre. Estamos, naturalmente, como dizia, mais que disponíveis, é essa a nossa vontade para trabalharmos e encontrarmos soluções para este caminho que ainda vai ser longo e nunca estará, com certeza, terminado, mas que queremos continuar a trilhar juntos.